Salve, salve! E é isso aí, vamos nessa. Vamos lá, ó, degrau por degrau. A gente vai, chegar ao topo com força, determinação, muita garra, né, e bem preparado para a nossa prova. O que diz a questão? Situação hipotética. No jogo de basquete, cada um dos 5 jogadores de um time pode ocupar as seguintes posições: armador, ala, armador, ala normal, líbero e pivô. Veja, ó, o que a gente está falando aqui? Funções distintas, não é isso? Então, ó, claramente a gente percebe que aqui, ó, a gente tem o que? Funções distintas, certo? Se são funções distintas, então veja o seguinte, o que a gente dispõe aqui, ó? 2 armadores, 2 alas armadores, ó, 3 alas, veja, 2 líberos e 3 pivôs, ok? Pronto. Nessa situação, sabendo-se que em uma quadra jogam apenas 5 jogadores, ó, apenas 5 jogadores, pronto. E o que os demais ficam no banco, beleza? Né? Então, demais ficam no banco. Pode afirmar que existe 216 formas distintas de montar o time alfa para iniciar a partida com exatamente um pivô e um armador. Ó, exatamente um pivô, um armador e um ala. Então veja, ó, um pivô, um armador e um ala. Só que eu vou selecionar dentro da mesma categoria. A gente está selecionando ala de ala, pivô de pivô, ok? Então dentro da mesma categoria, certo? O que significa, né, que a gente vai pegar e escolher, não são 5? Ó, são 5 que a gente tem aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher um pivô, um armador e um ala. Ó, um pivô, um armador e um ala. Certo. Aí, ó, sobram 2. Concorda? Vão sobrar 2 aí. Perfeito. Logo, o que a gente tem aqui? Ó? Quando a gente escolhe dentro da mesma categoria, a gente está falando de combinação, a gente está falando de cada relação aqui de combinação. Então, o que significa? Ó? Para o pivô, a gente tem quantos disponíveis? A gente tem o seguinte, 3, e a gente vai escolher um. Então, é combinação de 3 para escolher um. Perfeito? Para o ala, o que a gente tem aqui para o ala? São 3, não é isso? O ala, o armador, peraí, deixa eu só colocar aqui, armador e ala, para não confundir. Armador primeiro, né? Então vamos lá, para o armador, a gente tem quantos? 2, então a gente tem combinação de 2 para escolher um. O ala, a gente tem 3, então combinação de 3 para escolher um. Perfeito. Com relação aos 2 restantes aqui, veja que a gente já selecionou, já escolheu 3 jogadores, a gente vai precisar escolher mais 2 jogadores. Só que com relação a esses 2 aqui, a questão não estabelece, né, o que a gente pode usar. Então a gente pode usar, veja, o que resta aqui para a gente usar? Ó, resta líbero, né, que a gente não escolheu, líbero. A gente escolheu armador, então a gente não escolheu ala armadores, né? Ala armadores, a gente escolheu armador e escolheu ala sozinho, né? Individual, armadores e ala. Só que a gente pode, né? Ainda, ó, para esses 2 lugares aqui, a gente tem o que, ó? 2 ala armadores e 2 líberos. Então a gente tem 4 pessoas. Veja, a gente tem 4 pessoas. Por quê? Porque como não especificou, esses 2 eles podem ser 2 alas, não é isso? Armadores, ou podem, né, os 2 aqui serem o quê? 2 líberos. Então não tem correlação. Ou pode ser um de cada, né? Pode ser um de cada, não tem problema com relação a isso. Então quer dizer que, como não especificou a relação do que a gente tem que usar, na hora da montagem aqui, né, pode ocorrer esse tipo de combinação entre eles, porque não especificou. Veja que aqui especificou, ó, que tem que ser um pivô, um armador e um ala. Os outros 2 não tem especificação, né? Então, se não tem especificação com relação aos outros 2, a gente vai escolher do total de 4 pessoas. Então, o que a gente tem aqui? Ó? 4
vezes 3. Perfeito? Então, ó, o que que a gente vai obter aqui dessa relação total aqui? A gente tem combinação de 3 e 1, que é 3, combinação de 2 com 1, que é 2, combinação de 3 para 1, que é 3, né? Porque é uma vaga só, então são 3 possibilidades ali. Vezes o quê? 4 vezes 3, que é 12. Perfeito. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, se a gente multiplicar 12 vezes 3, então dá 36. 36 vezes 2 dá quanto? Dá 72. 72 vezes 3, então 3 vezes 7, 21. 210. 3 vezes 2, 6. 216. Ó, 216. Opa! E a questão está dizendo quanto? 216, professor. Então, o item aqui, ele está o quê? Correto, né? Tá certo, é isso aí, né? Show de bola. Bons estudos.